Agora, pessoal, nós vamos trabalhar uma parte que diz respeito à compactação de executáveis, tá? Qual é a ideia da compactação de executáveis? Primeiramente, eu quero te informar que a ideia principal não é economizar espaço em disco, tá certo? Porque quando você compacta um documento de 10 MB, a tua esperança é que ele fique com 1 MB, que fique com 500 KB. Aqui não se trata de uma rotina, da aplicação de uma rotina simples, né? De um zip, de um ARJ da vida aí, para você diminuir o tamanho do arquivo. Essa compressão de executável, pessoal, essa compressão executável, ela é qualquer meio de comprimir um executável e combinar dados comprimidos com código de compressão no único executável. Olha só o que vai acontecer. Eu vou até mostrar no próximo slide, mas já quero adiantar aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui um executável. Tá? O que é que eu vou produzir com esse executável? Eu vou colocá-lo dentro de uma região completamente compactada, que eu vou colocar aqui na cor vermelha, tá bom? E nessa outra região, é a região superior dele, ou inferior, que é só uma referência geográfica, eu vou colocar a rotina de descompactação. Vou riscar aqui para o outro lado para você ver. Então a ideia é essa, eu uno o executável anterior mais a rotina de descompactação e transformo num único executável. Um executável, pessoal, auto-extraível, ou seja, ele não depende de protocolo nenhum de extração. Ele possui no seu interior a rotina de extração e a rotina de compressão, tá? Quando esse executável compactado ele é executado, quando ele é chamado, quando ele é invocado do disco para a memória, o que é que vai acontecer? O código de descompressão, aquele códigozinho que estava no topo do arquivo, recria o código original e depois disso executa. Vamos ver de forma gráfica como é que isso funciona para ficar melhor o entendimento. Olha só. Eu tenho aqui, pessoal, numa determinada situação, o executável original. Ele era assim, tá? Então aqui eu tenho os cabeçalhos, a região de código, a região de dados e assim, beleza. O que é que vai acontecer, pessoal? Será criado aqui um container, gente, para receber esse danado. Observem aqui que a gente já está começando a usar o nome de um determinado software, que é o UPX, que é um software utilizado para compactação de executáveis, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou pegar tudo isso que está aqui nessa minha região da esquerda, vou compactar e jogar dentro dessa região que está selecionada aqui, ó. Essa região da UPX1. Mas observe que foi criado para ele um container contendo tudo o que ele vai precisar para rodar. A rotina de descompressão está aqui dentro, o local onde ele vai ser colocado depois da execução também, e o que é que vai acontecer? Desprezou-se nesse processo de compactação o cabeçalho. Ó. O cabeçalho original do arquivo ele não veio. Por quê? Porque um novo cabeçalho foi criado. É o cabeçalho do novo ambiente no qual ele vai funcionar. Por quê, pessoal? Porque esse novo cabeçalho ele não engloba somente aquele arquivo antigo. Ele engloba também o próprio compactador, tá? A própria rotina de compactação, aqui representada pelo UPX. Quando houver necessidade de execução desse arquivo, o que é que vai ser feito, gente? Essa região que estava compactada dentro dessa região amarela que eu estou passando aqui o mouse, ou seja, a região de código e a região de dados, ela vai ser expandida, tá aqui ela novamente, ó, a região de código, a região de dados, e aí sim ela vai ser executada, tá? Essa é que é a ideia. Então vocês observem que a finalidade principal não é você economizar tamanho, até porque você vai ter situações onde o tamanho do somatório da obra, essa região aqui central, que é a região comprimida, ok? Ela vai ser maior do que o executável original. Ora, se eu estou comprimindo alguma coisa para não ficar do mesmo tamanho, ou seja, ficando maior do que era anteriormente, qual é a finalidade disso? Pessoal, a ideia aqui é você camuflar comportamentos, é você driblar assinaturas, é você escamotear agrupamentos de bits que identificariam o funcionamento daquele programa em sua forma original. Perfeito? Então é isso aqui que está acontecendo. Vamos para o próximo slide que a coisa vai ficando mais clara. Essa compactação de executáveis, pessoal, pode acontecer sobre um único arquivo ou vários arquivos, tá? Isso aí é indiferente. Entretanto, isso vai acontecer de forma transparente para o usuário. O usuário não sabe da compactação, o usuário não sabe da descompactação.
Tá? Essa compactação, minha gente, ela não se limita a executáveis do tipo binário. Ela também é extensível a scripts, porque na verdade o script ele é um arquivo executável. Né? Ele vai invocar funções, ele vai chamar procedimentos do sistema, então o script ele não deixa de ser um executável. Agora, pela sua natureza textual, você consegue uma taxa de compactação bem maior. Mas lembre-se, gente, a compactação aqui, se ela acontecer, beleza. Mas se ela não acontecer, a ideia não está jogada fora, porque nós estamos aqui com a intenção de compactar executáveis no intuito de escamotear comportamentos, esconder formas de atuação e não economizar espaço em disco, né? Na nossa era moderna hoje em dia, muito dificilmente você precisará compactar um arquivo com o intuito de economizar espaço em disco, porque HDs de 1 TB, HDs de 2, de 4 já estão virando aí comercialmente coisas encontradas em qualquer boteco que venda informática, tá? Muito bem. Além disso, vou reforçar mais uma vez. Além da compactação, o que é que vai ser feito? Será acrescentado nesse pacotão um pequeno módulo em assembly no início do arquivo. E esse módulo, por sua vez, é responsável por extrair o conteúdo do arquivo para a memória e passar o controle a ele. Então vocês vejam, gente, que esse processo de compactação é enquanto o arquivo está em disco e vai ser jogado para a memória. Só que quando chega na memória, ele tem que ser descompactado para executar. Então ele volta a ser ele mesmo. Tá bom? Ele volta a ser ele mesmo. Pelo menos nos instantes em que ele se encontra na memória, ele volta a ser ele. Tá? Vamos lá, vamos seguir adiante. Mais uma vez a imagem para você relembrar bem direitinho, né? Lembrando aqui, ó, à esquerda, o executável original marcado na cor vermelha. Nessa região amarela, somente aquilo que interessa ser compactado. Aqui nós temos o fluxo da informação sendo compactada nessa região do novo pacote. Claro, se eu estou jogando no novo pacote, eu preciso de um novo cabeçalho, porque o cabeçalho agora tem que referenciar não somente o material compactado, mas tem que referenciar também o material compactador. Tá? Aqui representado pelo software UPX. Então eu tenho uma região 0 que seria para abrigar a rotina de compactação e uma região 1 para armazenar o executável compactado. Quando houvesse necessidade da gente executar esse software, ou seja, o software comprimido ser executado, haveria o que, gente? A expansão daquele material que estava marcado aqui embaixo, ok? Esse material vai ser expandido, colocado naquela região maior e sim ele passa a ser executado, tá? Seguindo adiante. Quando esses executáveis estão comprimidos, os arquivos eles são bem diferentes dos originais. Conseguem perceber qual é a ideia? Se você encontra no meu HD um arquivo compactado, a assinatura desse arquivo é diferente da assinatura do arquivo descompactado. Então, muito provavelmente, esse arquivo ele passará despercebido na análise de uma ferramenta de antivírus, na análise de uma ferramenta de descompactação que não seja aquela descompactação interna do arquivo, porque tudo isso é transparente. Os editores de recursos, pessoal, da tua máquina não podem acessar os recursos do programa, porque, na verdade, a estrutura dele está diferente. É como se ele tivesse criptografado, né? Mas, na verdade, ele sofreu uma mudança porque foi retirado dali todo o processo de redundância e ele foi compactado. Tá? Se você também tentar fazer modificações com editores hexadecimais, e isso nós veremos no nosso próximo módulo, a edição de hexadecimais a gente vai ver no nosso próximo módulo aqui de forense para concursos. Essas modificações com editores hexadecimais também serão frustradas. Por quê? Porque o hexadecimal que você está vendo ali, por exemplo, o caractere A em hexadecimal, na verdade ele não é A, ele está se apresentando A porque ele está o quê? Comprimido, mas na verdade ele pode ser o número 8, ok? Onde tem ali o H, ele pode ser, na verdade, o número 1. Então, você não tem condições de ficar editando, porque o que você vê é uma coisa, o que ele é na prática é outra. Por isso, fica essa mensagem aqui embaixo. Ó. Alterações de um único byte com editor hexadecimal, pode ser que o programa nem volte mais a funcionar. Né? Isso é igual a você tirar um hash de um arquivo. Se você muda um bit, a consequência vai gerar um hash completamente diferente. Perfeito? Aqui, minha gente, só é admitida a compressão sem perdas. Quando você comprime um executável desse, você não pode perder um bit sequer.
A compressão com perdas danifica completamente o executável. Por quê? Porque o executável ele depende da funcionalidade de todos os bits que neles estão presentes. Vamos fazer um comparativo com a fotografia. Você, quando tem uma foto no formato BMP e você compacta para um formato JPG, ali é uma compactação com perdas. Você abre mão de certas características do arquivo em prol do espaço. Um arquivo que ocupava 30 MB passa a ocupar agora 1 MB. Tá? A mesma coisa vale com arquivos de áudio. Você vai eliminar aqueles pontos que são irrelevantes para a audição humana e um arquivo de 10 MB ele passa a caber em 300 KB. Agora, no executável, pessoal, você não admite esse tipo de compressão dita com perdas. Por quê? Se você tirar um bit de um executável, aquele bit pode fazer com que o programa não funcione. Então, a compressão que a gente está vendo aqui é uma compressão sem perdas. E muitas vezes a única forma de você compactar um arquivo e reduzir o tamanho dele é aplicando a perda. É o que aconteceu no BMP para o JPG, é o que acontece no formato WAV para o MP3, e nós temos uma série de outros formatos aí, de vídeo principalmente, que são aplicados essas compressões. Aqui no executável não se aplica esse tipo de perda. Porque a ideia não é você reduzir o tamanho. Se reduzir o tamanho, beleza, ótimo, melhor ainda. Mas se não reduzir o tamanho, não tem problema. Porque a minha intenção é reduzir o quê, gente? A assinatura. Reduzir a maneira com que os softwares identificam esse executável, tá? Essa é que é a ideia. Bom, existem dois tipos de compressão que podem ser aplicadas a scripts. A gente viu aquelas compressões que são aplicadas a executáveis binários, tá? Mas os executáveis scripts, que são, na sua essência, arquivos de texto, nós temos duas formas de comprimi-los. Primeiro, a gente tenta reduzir a redundância do script, removendo comentários, espaços em branco, encurtando nomes de variáveis e funções. É basicamente o que acontece na fase de análise do processo de compilação, né? Uma compilação ela tem a fase de análise e tem a fase de síntese. Num dos momentos da fase de análise, a gente tem essa redução das redundâncias. E isso que eu estou acabando de fazer, pessoal, aí fica a observação, não vai alterar o comportamento do script. O script será o mesmo, entretanto, houve a renomeação de uma série de coisas no seu interior. Agora, uma outra forma, pessoal, é comprimir o script original e criar um novo script que contém o código de descompressão e dados comprimidos. Ou seja, exatamente igual à compressão de um binário executável. É o que a gente viu no slide anterior, tá? Então entenda, gente, um executável, ele não necessariamente tem a extensão exe. Ele pode ter a extensão DLL, ele pode ter a extensão exe, ele pode ter aquelas extensões que o Java permite, ele pode ter também a extensão de qualquer linguagem de script. Perfeito? E nessa esteira de raciocínio do script, eu posso aplicar a primeira, que é aquela situação que se assemelha à fase de análise, né? A redução da redundância que existe na fase de análise de um processo de compilação, e aqui eu tenho a forma que acontece exatamente igual ao slide anterior, ou seja, eu vou compactar e vou colocar ele dentro de um grupão de rotinas de descompactação para que ele opere de forma a dissimular a sua aparência. Gente, e uma coisa eu vou perguntar para vocês, é possível aplicar essas duas técnicas juntas? Com certeza. Eu posso reduzir a redundância do script para diminuir o tamanho, para depois disso eu compactar e colocar todo mundo dentro de um pacotão. Tá bom? Pode ser que o somatório desse pacotão fique maior do que o arquivo de script original, mas mais uma vez eu reforço, a ideia não é diminuir o tamanho do arquivo, é camuflar sua assinatura, é diminuir as chances desse programa ser encontrado por uma ferramenta específica, ok? Seguindo no nosso raciocínio, gente, a compactação otimizada para binários, DLLs e EXS, nem sempre superam os zips, né, aqueles protocolos zips de compressão de documentos do usuário, como PowerPoint, Docs e outros arquivos de usuários, né? A compressão que a gente tem, pessoal, nos executáveis, né, ela vai ser aplicada nos resources, ou seja, nos ícones. Eu tento compactar os ícones, eu tento compactar as imagens dentro do executável, eu tento compactar os forms e etc. O binário mesmo, o binário, na sua essência, ele é deixado praticamente intacto. Claro, que camuflado pela rotina de compactação.
Mas internamente a coisa vai ser desse jeito. Porque você não consegue mais reduzir o tamanho. Essa pode ser inclusive uma dúvida que você estava na cabeça agora. É igual você tentar comprimir, faz esse teste no seu computador. Pega uma imagem JPG, clica com o botão direito e compacta ela. Depois você compara o tamanho dela com a imagem original. Provavelmente é exatamente o mesmo tamanho, você não conseguiu reduzir em nada. Né? Por quê? Porque a JPG ela já é um arquivo compacto por natureza. Você não consegue mais tirar nenhuma redundância. Da mesma forma, pessoal, é um arquivo executável. Por quê? Porque o arquivo executável ele já nasceu de um processo de compilação. E num processo de compilação, na primeira fase, que é a fase da análise, as redundâncias já foram retiradas. Então, como é que eu posso compactar algo que não é redundante? Não dá. E mais uma vez eu vou reforçar, a ideia não é diminuir tamanho, a ideia é camuflar comportamento, perfeito? Eu estou sendo redundante, mas isso é de propósito, para que você fixe bem esse conteúdo no seu interior, tá? Vamos lá. Esses compressores de executáveis, pessoal, eles são projetados especificamente para compactar esse código executável. Né? O código executável como um todo, ok? Obtendo taxas de compressão superiores ao zip do mercado em até 70%. Veja bem, o que está escrito aqui não pode ser confundido. Veja bem, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se eu utilizar um executável, né, se eu pegar um compactador específico para executáveis, eu consigo até, às vezes, isso aqui não é sempre, tá, pessoal? É às vezes, eu consigo reduzir até 70% o tamanho desse executável. Por quê? Porque eu vou, internamente no código, eu vou compactar os forms, eu vou compactar as imagens, eu vou compactar os resources e uma série de outras coisas. O código binário não vai ser reduzido. Agora, se eu pegar esse executável e em cima dele eu aplicar uma rotina zip da vida, eu não vou obter a mesma taxa de compactação, entenderam? Eu não estou comparando uma rotina zip sendo aplicada a um arquivo do Word e comparando com um executável sendo compactado por um compactador especialista, ok? Eu não estou fazendo a comparação entre esses dois mundos. Eu estou fazendo o quê? Comparando a aplicação da compactação de ambos os produtos em cima do mesmo executável. A taxa de compressão que um compactador de executável consegue executar é maior do que uma taxa de compactação que uma rotina zip aplicada em cima desse mesmo executável consegue ter. Agora, no fim das contas, quando eu pego esse executável e comprimo e nele eu acoplo a rotina de descompressão, termina que ele fica ou de um tamanho não tão menor ou até mesmo maior do que o tamanho do executável original, tá bom? E isso daqui, pessoal, impede o uso da criptografia? Não. Eu posso também aplicar e combinar com o uso da criptografia. Claro, agora eu tenho que ter também a rotina de descriptografia do momento que esse programa for carregado, porque tudo aquilo que é feito na hora de você guardar o executável precisa ser também feito na hora de você jogar para a memória. Se na hora de eu guardar no disco eu criptografei e compactei, na hora dele voltar para a memória ele precisará ser descompactado e descriptografado. Perfeito? Então vamos seguir no nosso raciocínio. Quais são as vantagens da compactação, pessoal? Primeira delas, né? Você tem uma redução de requisitos de armazenamento secundário. Ou seja, quando você consegue diminuir o tamanho desse arquivo, você, em disco, em mídia secundária, ocupa menos espaço. Mas essa vantagem ela é muito relativa, porque ela só será vantagem se você tiver uma limitação de armazenamento secundário, coisa que hoje não é, tá? Outra coisa que você pode garantir com essa redução, você termina diminuindo o tempo e a largura de banda para distribuição. Aí sim, se você tiver um link pequeno, se você tiver um gargalo muito grande na comunicação do seu disco com a memória da sua máquina, você termina melhorando isso aqui. Por isso que a gente fala que o tempo de transferência do disco para a memória é menor. Quando você consegue o quê, pessoal? Compactar e acoplar a rotina de descompactação e esse conjunto ficar menor do que o executável original. Tá? Isso às vezes é possível e às vezes não. Essa compactação, pessoal, ela é muito bacana, ela é muito evidente para dispositivos com poucos requisitos de memória secundária e pouca largura de banda. Agora, claro, com excelente memória primária. Por quê? Porque quando você traz o material que estava no disco para a memória primária, olha o que é que vai acontecer. Você traz o arquivo compactado do disco para a memória primária. Então esse arquivo compactado ele já está ocupando um espaço.
Mas você não vai precisar descompactar esse material para que ele execute, então você vai descompactar na memória e agora você tem dois espaços sendo ocupados. O primeiro, que seria ele com a rotina de compactação e descompactação num grupo sozinho. E do lado dele você vai ter o próprio executável que foi extraído desse conjunto sendo executado. Então, na verdade, você economizou, né, ou você pode ter economizado em disco, você pode ter economizado em largura de banda, mas você vai prejudicar, né, você vai perder um pouco na memória primária. Não tem jeito, o cobertor aqui é curto. Se você melhora em um aspecto, você piora em outro, tá bom? E é assim que a coisa funciona. Outras desvantagens, pessoal, da descompactação e da compactação. Isso requer algum tempo para você efetuar a descompressão ou descompactação, né? Descompressão desses dados antes da execução. Tá? Geralmente, né, via de regra, o armazenamento se torna o gargalo e não o processamento. Ou seja, se você tem uma mídia secundária de armazenamento muito reduzida, que hoje em dia é muito difícil, é benéfico. Agora, o processamento, via de regra, aqui não vai ser o gargalo. Então, no fim das contas, isso aqui não vai se tornar uma desvantagem propriamente dita. E quanto maior for o executável, maior será o tempo de descompressão e, consequentemente, a percepção por parte do usuário. Porque imagina, você joga, né, você dá 2 cliques no executável de 100 KB e esse executável demora 10, 20 segundos para executar. Tem alguma coisa errada. Então a percepção temporal por parte do usuário leva também à desconfiança de que tem algo errado com aquele programa. Mais uma vez está aqui a imagem, tá? Não vamos esquecê-la. Aqui do lado esquerdo, e agora eu vou ser mais breve, o executável puro, o executável compactado e aqui após a aplicação da rotina de descompressão. O caminho inverso seria trazer para cá, depois trazer para cá, para o armazenamento no disco, tá bom? Sigamos adiante. Desvantagens da descompactação ainda, pessoal. Quando o executável comprimido ele é chamado à memória, um espaço adicional é reservado para acomodar o conteúdo do arquivo descomprimido, do conteúdo descomprimido. Isso aqui a gente já falou. Então agora eu vou ocupar 2 espaços na minha memória. Por quê? Porque eu preciso da memória para o executável compactado, preciso de memória para o executável descompactado e, obviamente, que eu também tenho que considerar a minha rotina de descompactação ou de descompressão. Eu preciso da memória para a rotina de descompressão e a memória para a rotina de compressão, se forem 2 rotinas diferentes. Ou então eu precisarei de um único espaço para armazenar a mesma rotina. Conseguem perceber que eu tenho um prejuízo na minha memória principal? Então, é isso aí que acontece, tá? Já vimos aqui em forma de imagem, eu estou mostrando novamente para você associar o que foi dito no slide anterior com essa imagem, tá? Então, você observa o seguinte, que agora na memória eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Eu teria que armazenar na memória todo esse código e teria que armazenar na memória também todo esse outro em função da expansão que o meu arquivo sofreu, tá bom? Outras desvantagens, pessoal. No processo da paginação, existem várias possibilidades. E o que é que eu estou falando de paginação aqui? Imagina que tua memória encheu, determinado arquivo precisa subir para a memória e determinado conteúdo da memória precisa descer para o disco. Afinal de contas, a memória é um recurso finito. Imagina que o teu sistema operacional decidiu que quem deve sair da memória para o disco é aquele teu material que estava compactado, que subiu para a memória, foi descompactado e está em execução. Esse material não pode ser escolhido para descer para o disco? Pode, tranquilamente. Então, se isso acontecer, pessoal, quais são as possibilidades existentes? Fazer o swap out, ou seja, levar para o disco, transferir para o disco, somente o executável descompactado, o que facilita o processo de trazer para a memória novamente. Por quê? Porque o material compactado já está lá. O executável compactado continua a ocupar espaço na RAM. E aí o que é que eu preciso fazer? É só descompactar novamente. Eu não preciso trazer do disco para a memória e depois descompactar. Eu simplesmente descompacto. Por quê? Porque o compactado ficou na memória. Essa é a primeira opção. Segunda opção, eu mando para o disco, eu faço o swap out do executável compactado, descartando o que está descompactado na memória. Ou seja, eu perco os 2. Apesar de eu liberar mais memória RAM para o material que está subindo para a memória para ser executado, esse processo de swap in vai precisar ainda de mais descompactação. Porque quando eu trouxer do disco para a memória, eu vou trazer a rotina compactada, vou executar a descompactação para depois rodar o meu executável novamente. E aí, pessoal, eu vou perder o quê? Tempo
de processamento, perfeito? Tempo de processamento. Alguns executáveis também, pessoal, requerem ainda que após a descompressão, uma cópia descomprimida seja lançada em disco, independentemente da necessidade de swap out imediata, tá? Então, independentemente da preempção fazer com que isso vá para o disco, há essa necessidade. Bom, pessoal, hoje em dia, processador é um recurso finito? É. Disco é um recurso finito? É, mas nem sempre você precisa de todos os recursos por ele oferecidos. O que vai acontecer, na verdade, nesse procedimento aí, que a gente está tratando nesse slide, é uma demora. E o que é que tem a ver a demora com esse processo? Pessoal, a demora, ela enseja em suspeita. E a suspeita aumenta as chances de detecção desse software, tá? Essa é que é a ideia. Vamos para mais um slide. Outras desvantagens, gente. Quando o mesmo executável é carregado também mais de uma vez para a memória, aí eu vou ter duas instâncias dele rodando, impedindo a reutilização de blocos. Por quê? Porque o conteúdo do executável ele é camuflado pelo conteúdo da rotina compactadora. Tá? Então, para o sistema operacional, ele carregou duas rotinas de compactação, que na verdade, cada uma individualmente carrega dentro de si o mesmo executável, mas não tinha como, no processo de invocação, o sistema operacional saber disso. Então você agora vai prejudicar mais ainda a sua memória principal, vai ocupar o dobro do espaço, tá? E o que é que vai acontecer também, pessoal? Em algumas ocasiões, a ligação dinâmica ela vai ser prejudicada, permitindo que a ligação estática permaneça intacta. Olha só o que é essa questão que eu estou falando. Quando o executável ele é puxado para a memória, no seu cabeçalho ele já tem ali as rotinas, as DLLs que ele vai precisar trabalhar para operar com ele. Mas quando você puxa o material compactado, pessoal, quais são as rotinas que estão ali no cabeçalho? São as rotinas utilizadas pela rotina de compactação, né? A rotina do executável em si ainda está dentro do arquivo, é como se estivesse na região de carga dele, na região que ele está levando lá para cima, como sendo um pacote, entendeu? Então, quando chega na memória que esse material é descompactado, aí sim aparece o novo cabeçalho desse material que está inserido. Só que, quando o compactador foi chamado para a memória principal, ele avisou ao sistema operacional das rotinas constantes em seu cabeçalho, e não das rotinas constantes no cabeçalho do executável de fato. Então, nesse caso, a ligação dinâmica ela foi prejudicada. A ligação dinâmica de quem? Da rotina que sofreu o processo de compactação e só foi aberta por ocasião da ida da memória RAM. Perfeito? Então, a ligação estática, que é aquilo que está em seu corpo, permanece intacto, mas a ligação dinâmica foi prejudicada. Agora, quando esse material entrar em execução, tudo aquilo que estiver sendo referenciado no seu código, através dessa ligação estática, não vai ter problema, vai ser chamado com naturalidade. Agora, tudo aquilo que deveria ser chamado com antecedência, que é o caso da referenciação às DLLs e às rotinas que seriam ligadas de forma antecipada, essas se prejudicaram. Por quê? Porque não constavam no cabeçalho daquela rotina compactadora no processo da ida para a memória. Tá? Os executáveis compactados, pessoal, eles são comumente identificados pelo antivírus como código malicioso, pois possuem semelhança com algumas categorias de vírus. Mas isso acontece, pessoal, que vai dar para você também as falsas positivações, né? O antivírus ele vai olhar para aquilo ali e vai entender o seguinte: olha, eu estou diante de um material compactado, eu estou diante aqui de um pacote. Provavelmente isso aqui é um vírus, mas eu não tenho certeza. Entretanto, eu prefiro alertar ao usuário. Dessa forma, você vai estar diante de um falso positivo. Perfeito? Ainda desvantagens, pessoal. Alguns poucos programas apresentam problemas depois de comprimidos. Normalmente, são programas que fazem verificações ou acessam a si próprios no processo de conferência de integridade. Outros programas nem chegam a rodar depois de comprimidos. Outros ainda dão mensagens de erro de violação de acesso à memória, ou então alguma coisa não fica em conformidade. Então, por que cargas d'água se usa essas rotinas aqui, se ela dá tanto problema? Porque a ideia é de simular comportamentos. Os códigos maliciosos fazem bastante uso dessas rotinas de compactação. Por isso que você está vendo isso nesse nosso módulo, para que você chegue na prova com esse embasamento capaz de responder as questões, tá?
Bom, agora nem tudo é um inferno, né, gente? Tem a parte boa também. Quais são as vantagens ou desvantagens, dependendo aqui do ponto de vista? Eles são frequentemente usados para impedir a engenharia reversa ou ofuscar o conteúdo de um executável, né? Dessa forma, impedindo a detecção correta do código malicioso. Isso aqui é vantagem se for utilizado pelas pessoas do bem e desvantagem se for utilizado pelas pessoas do mal, né? Esse material ele vai prevenir aqui as desmontagens diretas, porque você agora precisa descompactar para depois você desmontar. Modifica as assinaturas dos arquivos, mascara as strings internas do arquivo. Entretanto, ele não impede a engenharia reversa, mas torna o processo mais custoso. Por quê? Porque o camarada agora vai ter que descompactar para depois aplicar a engenharia reversa. Então, é vantagem ou desvantagem? Dependendo do ponto de vista que você olha para isso aqui. Ou do ponto de vista do bandido, ou do ponto de vista do mocinho. Existem materiais e programas no mercado que fazem isso? Olha, as pencas, tá? Aqui nós temos alguns compactadores, né? Principalmente esse UPX aqui. Esse aqui é o mais tradicional do mercado e provavelmente seria ele aí, se fosse mostrado alguma tela, o alvo da cobrança de concursos públicos. Mas temos esses outros e muito mais, tá? E muito mais dependendo da época que você vai fazer essa prova de concurso. Pronto, encerraremos esse nosso bloco por aqui, que ficou um pouquinho maior, mas foi para a gente não quebrar o raciocínio.